Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E pessoal, dá uma força aí, segue a gente lá no Instagram, ajuda a bater os 2.000 seguidores, tem bastante conteúdo bacana. Bom, meus amigos e analistas acreditam que os requisitos de relatórios podem obrigar a Tesla a anunciar uma redução aí dos seus papéis entre 25 milhões e 100 milhões em sua participação de 1,5 bilhões de Bitcoin. Isso porque ela fez aquele anúncio todo que ela estava começando a holdar Bitcoin, tudo foi tudo lindo, tudo maravilhoso, mas de repente o Bitcoin começou a despencar, né? E agora? Vocês vão aí anunciar para os acionistas que as coisas não estão tão boas assim? Então, algo interessante é que provavelmente veremos logo em seguida a Tesla notificando a Comissão de Valores Mobiliárias gringa, né? No caso a SEC, sobre o seu prejuízo. Então é meio que uma regra que existe, que em caso de tamanhos prejuízos, a coisa deve ser amplamente divulgada e deve ser comunicada à CVM. Então, como eles anunciaram a última compra de Bitcoin em fevereiro, pela lógica, né, se eles realmente contaram toda a verdade, e essa é a verdade, então, os caras estão no prejuízo em relação ao Bitcoin. Será que o Elon Moscoso deu um balaço no próprio pé? Bom, o interessante é que a gente começa a observar que em primeiro momento ficou todo mundo empolgado com o Elon Musk, todo mundo caiu na lábia do bom moço, a empresa dele valorizou pra caramba, fez a sua participação no mercado das criptomoedas, teve a sua respectiva influência na valorização da principal cripto e consequentemente do mercado todo, mas agora começam de fato a aparecer as evidências da situação. O Elon Musk sabia o que estava fazendo, ou ele simplesmente foi no oba-oba e nem estudou a situação ao certo? Então, a empresa do cara tá no prejuízo, esse prejuízo vai ter que ser amplamente notificado ao mercado financeiro. Ele foi um dos responsáveis por fazer a principal criptomoeda do mundo valorizar. Logo em seguida ele foi responsável pelo estopim que trouxe a desvalorização, pagou de super entendido, preocupado com o meio ambiente. Depois a gente viu que não era nada disso. Inclusive, depois que o Elon Musk ganhou toda essa exposição, começaram a avaliar como que a fábrica dele funciona, os carros e tudo que ele faz, como que isso tudo funciona. E foram feitas algumas constatações, como por exemplo, que um carro elétrico ele polui muito, mas muito mais o meio ambiente do que um veículo movido a combustível fóssil. Isso porque durante a sua produção, muito mais gás carbônico é emitido, e essa situação se reverteria depois que algum determinado usuário usasse o carro por pelo menos 200 mil quilômetros, só que depois disso, ele tem que trocar a bateria de novo e também a produção da bateria emite muito gás carbônico. Então assim, os carros elétricos talvez sejam um futuro, porém, os carros elétricos hoje são grandes problemas para a humanidade. Não compre carro elétrico se o seu intuito é preservar o meio ambiente. Então assim, não faz sentido alguém que quer preservar o meio ambiente comprar um carro da Tesla. Pessoal, o Elon Musk continua bilionário, ele continua sendo aí o Tony Stark disso tudo, né? Embora seja como se fosse um Tony Stark da malandragem, mas ainda é um cara bilionário, um cara esperto e tudo mais. As suas empresas não foram tão bem, mas talvez as suas carteiras particulares tenham feito muito, mas muito dinheiro. E no fim das contas, o Elon Musk mostrou apenas ser um golpista de alta classe.